Olá, muito boa tarde para você. Aqui na TV Novo Tempo, mais um Entre Família. Estamos chegando aí na sua casa, no seu coração, no seu tablet, na sua televisão. Ô, rimou. Rapaz, acabou de poesia você aí hoje. para a segunda série. Boa tarde, boa tarde. E aí, Christian? Tudo jóia? Mais um dia, nosso quarto dia seguido aqui juntos, Eu tô aqui, né? ó, batendo meu crachá. Tá aí? Gostou? Dá um zoom aqui pra ver se tá atual essa foto. Sabe aquela foto que você não gostou? Foi essa, a outra que eu tinha, eu gostei. E por que eu coloquei esse crachá? Nada, porque tava aqui no bolso. Olha aí, olha, tava mostrando. Mas por que tu não gostou da foto? É porque tinha muita luz, eu já sou branco, aí eu fiquei aquele negócio, dá pra ver o meu crachá. Conhece o Gaspar? É o Gaspar. Parece que... Não, é bom porque quando perder, né? Você viu o crachá, tá aquele ponto ele brilha sozinho. Branquinho lá no canto. Brilha no escuro. Aí, batendo o crachá de coração. Sabe aquela vontade de vir aqui fazer esse programa com você? Tamo junto, Aninha. Igual você aí do outro lado, que praticamente bate ponto aqui com a gente todo dia, né? Tem que vir 2h30 às 4 horas, é o nosso horário de estar junto conversando. Pronto, né? Com hora extra e tudo mais, tudo certo aqui. Essa é a nossa missão de estar aqui com você. Falando em missão, isso aí. Suza. Até você, até tu, Brutus, que já bate a Tatiana, Cris de Suza. De Suza aqui, Ana, pronto. Não, tu sabe que eu não vou perdoar. Mas deixa eu ver, quanto tempo a gente está junto aqui no programa? Você está no programa? Quanto tempo você está no programa? O Suza começou a apresentar? Ah, não, apresentando tem menos tempo. Mas foi quando a gente foi para Portugal, foi a primeira vez, não foi? Há 2 anos? Tem. Em 2 anos, todo mundo que vem aqui nunca troquei nome, foi a primeira vez. A Suza deve estar falando Isso era pra me consolar? Hã? Era pra me consolar não, com pra isso? mostrar que eu nunca troquei, foi a primeira. É pra você me dar meio que uma empatia. Tem empatia comigo. Tudo é uma primeira vez, né? Por isso mesmo, se você tivesse de crachá... Não, minha foto do crachá tá bonitinha, mas a blusa não ficou legal não, ficou estourada assim, igual a sua também. Mas o importante é ele estar aqui, porque... Brilha no escuro. O nosso tema é missão. A gente tomando bronca aqui no ouvido. Vamos falar do assunto, sim. A nossa missão é falar de missão. Pronto. Ponto, missão. Agora a gente falou, inclusive na despedida de ontem, se você acompanha, a gente fala assim, ó, queremos mudar o planeta inteiro, eu quero fazer isso, mas a gente não começa varrendo a nossa calçada, entendendo a questão da nossa comunidade. A gente lê um versículo na igreja muito bonito, fala de missão, canta um hino, vamos pra... Aí na rua não faz nada. Nem os revolucionários de internet vão pro Instagram fazer aquele post assim super bem escrito, sabe? Não arrumado nem a cama. Mas hoje, meu querido, a gente quer startar em você, em nós também, tá todo mundo aqui, ó, querendo melhorar o nosso conceito de missão. A gente tem que estar aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você parar para pensar, Ana, por mais que você dure aí, ó, 80, 90 anos, o que é isso? E passar nessa terra sem deixar algo além, né, de olhar o próximo, de abraçar, e ainda mais nós que somos cristãos, acreditamos na eternidade em Cristo Jesus, nosso mundo vai além daqui. Quem pediu pra gente para fazer uma missão de ajudar o próximo, estar presente, é Cristo, não foi qualquer um. Não foi só a nossa mãe que é sagrada dentro de casa, mas foi Deus que nos pediu para fazer. Nosso propósito aqui é servir, não é isso? E a missão começa onde o nosso braço alcança. Não adianta a gente sonhar só em viajar e ajudar as pessoas que estão do outro lado do mundo, sendo que do nosso lado, às vezes, no trabalho, sentando do nosso lado ali na mesa de trabalho, na igreja, no mesmo banco, nosso vizinho, colega vizinho de apartamento, né? A gente conhece tão pouco nossos vizinhos de apartamento e tem gente precisando e a gente não tem ideia, nunca fez um esforço para contribuir. No programa de hoje a gente vai ter uma galera aí, ó, que ajudou no bairro, ajudou tanto na cidade, que também, olha, investiu na vida de viver em outro país em situações complicadas, pelo senso de missão. Gente, que o voluntariado assim, ó, queimando no coração. É lindo de ver. É verdade. Inclusive, quero mandar um abraço para o COB, que é a igreja, né, que tem uma sede administrativa para essa região lá. Tem uma turma que montou o I U Go, que são adolescentes. Gente, foi uma turma de missão para startar essa moçada de 12 a 16 anos. Inclusive, um amigo nosso aqui, colega de coordenação, estava lá e eu descobri a história dele. E a história dele hoje está presente no programa e mais outras que vão acrescentar nessa tarde. Tem muita coisa vindo por aí, você não pode sair daí. Acompanha aqui junto com a gente essas histórias para ver se a gente se aquece também, né, e se motiva a fazer parte de movimentos como esse, não é isso? Fechou. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Entre Família nesse dia de tema tão gostoso que é sobre como cuidar de outras pessoas, servir a outras pessoas em missões, em projetos voluntários, enfim. E a gente quer saber de você. Você já participou de algum projeto voluntário? Hoje a gente tem foto, hein, Cris? Pode mandar foto. Legal, gente. Olha, você participou aí no seu bairro, alguns anos atrás, ou na sua igreja, ou na sua comunidade, ou um projeto que você viajou. Manda pra gente, o WhatsApp é o 12
8315-0249, mas manda o nome, o nome do projeto, o seu nome, a sua cidade, para que a gente possa mandar esse abraço e entender um pouquinho. Ou, como a gente tem um especialista em missão aqui, em missões, você pode perguntar, olha, eu tenho tal idade, será que ainda posso? Olha, eu faço tal coisa, será que eu posso ajudar na minha comunidade? Tem alguma dúvida de como startar essa missão? Pode participar também, né, Aninha? Até porque são muitas oportunidades de servir e poucas pessoas dispostas. Então, com certeza, se você levanta sua mãozinha, eu quero ir, o pastor William vai arrumar alguma coisa para você. Ele tá ali olhando para mim, tô lhe vendo. Show de bola. Então, o WhatsApp é o 12983150249. Enquanto você vai mandando a sua pergunta, mandando a sua foto, a gente vai lá para apresentar o pastor. Vamos lá, vamos conversar com ele. O pastor William, que está aqui nos corredores da Novo Tempo, a gente se cruza aí por aí o tempo inteiro, né? Sim. E só depois, quando eu fui ler, sabendo que você viria no programa, foi que eu fui descobrir o tanto de coisas relacionadas à missão que você já tinha feito. O pastor William Silvestre é formado em Teologia e Jornalismo pelo NASP, tem pós-graduação em marketing e especialização em direção de conteúdo e está finalizando o mestrado dele, gente, em missiologia, que eu imagino que tem alguma coisa a ver com o assunto de hoje. Tem tudo a ver. Além disso, a gente vai descobrir algumas experiências dele aqui relacionadas à missão e atualmente ele está coordenando os programas de estudo da Bíblia aqui na Novo Tempo. Bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Valeu, Cris. Muito bom estar com vocês. Falar uma das minhas paixões, né? Isso daí nem é trabalho para mim, né? É diversão mesmo. Coisa diversão, boa. O que você vai fazer no seu recreio? Missão. Onde é que você vai? Para um país aí. Vou para o Níger, como é o caso dele. Acho que, Ana, antes de falar dessa questão do bairro aqui, eu sei que está inverso aqui no nosso contexto, mas só para entender um pouquinho de quem é o pastor, como que ele entrou missão na vida dele, para depois a gente poder usar essa ferramenta para perguntar como é que vai ser no bairro e tal. Pastor, conta um pouquinho dessa história aí, de como a missão nasceu no seu coração e como você foi para outro país com a família inteira. Sim. Que país é esse? Por que Olha, tem que ir? O que aconteceu? Eu nunca quis ser missionário, tipo, nunca mesmo. Nunca passou pela minha cabeça. Porque na igreja de onde eu venho, né, lá em Minas, a igreja que eu cresci, na verdade, passaram várias pessoas, vários missionários, vários palestrantes que davam a impressão de que missão era para quem não tinha opção. Então, assim, você não deu certo em nada na vida, vai para o campo missionário, que lá aceita qualquer pessoa, qualquer tipo de gente, né? Eu falei, poxa, eu não quero ser qualquer tipo, né? Que conotação, né? Sim, era terrível. E os missionários que iam dar testemunho, muitas vezes, passavam também essa impressão, né? Então, a gente ficava meio assim, né? Não quero isso para mim, né? Até que eu fui para o NASP. E no NASP tudo mudou, né? A perspectiva de missão mudou. Na verdade, eu participei de um projeto no Uruguai de curto prazo, 15, 20 dias, com a União Sudeste Brasileira, né? Região Sudeste ali do Brasil, onde está essa sede administrativa, né? Então, aquilo ali falou, poxa, quer dizer então que tem mais no mundo do que o Brasil? Porque, fala sério, né? A gente vive numa bolha aqui, né? Todo mundo fala a mesma língua, tem diferença de sotaque? Tem diferença de comida, de cultura? Tem sim, dentro do Brasil. Mas, querendo ou não, é uma coisinha só, né? E embora eu sabia que tem outros países, fala outras línguas, mas na prática deve ser a mesma coisa, né? E essa experiência no Uruguai abriu, poxa, então existe mais coisa além do Brasil, né? E aí no NASP, um local que respira a missão, né? Tudo ali no Engenheiro Coelho é missão, a gente foi bombardeado com essa necessidade. Então, assim, nunca quis ser missionário e nunca foi meu sonho. Mas a necessidade... Disse a pessoa fazendo mestrado em missiologia. Nunca quis ser missionário. Nunca quis, realmente nunca quis. Mas o que nos trouxe, eu e minha esposa, o que nos trouxe para esse mundo da missão foi o campo missionário, que nos arrastou com a necessidade. Quando a gente entendeu a necessidade que o campo transcultural, né, que é além-mar, é outra cultura, né, não necessariamente além-mar, mas outra cultura. Quando a gente entendeu a necessidade que esse campo tem, a nossa reação foi, gente, não dá. Quantos anos você tinha, pastor? Quando a gente foi para o Níger ou para o Uruguai? O Uruguai foi a primeira, né? Foi a primeira. Para o Uruguai, eu acho que eu tinha 17, 16, alguma coisa assim. Um adolescente, cheio de energia para gastar. Cheio de energia, e é interessante, né? Que eu fui para lá, eu vou contar um segredo, assim, que é até meio chato. Assim. Mas, porque muitas vezes o missionário, ele não tem as motivações corretas para estar no campo, né? E eu confesso que essa primeira experiência minha, eu fui como missionário? Foi legal? Foi. Mas eu queria mesmo era conhecer o Uruguai. Eu queria fazer um turismo, né? E foi muito... Como que Deus, ele é paciente com a gente, né? Porque quando a gente chegou lá, deu tudo errado.
E a gente conversando entre si, né, a gente percebia que outros também tinham outras expectativas que não a missão, né? E foi muito complexo, teve uma frente fria terrível, a polícia passava na rua avisando as pessoas para entrar em casa, porque era perigoso. E a gente ficou em casa, poxa, viajamos milhares de quilômetros para nada, né? E a gente percebeu que aquela semana foi Deus, a primeira semana, foi Deus falando assim, e aí, né? Turismo você faz para qualquer lugar, aqui não é isso. E aí ele meio que esvaziou essas expectativas nossas e colocou o real sentido de estar ali, pessoas, né? Ajudar, contribuir. E ali aquela chave virou, né? E aí o projeto foi uma bênção, o restante, uma semana e pouco só de restante, mas foi uma bênção também. E mudou essa chave, né, da necessidade. Olha, eu quero valorizar aqui a sinceridade do pastor, não é todo mundo que tem essa coragem, porque realmente quando se fala em missão, quem não vai, fica, fulano foi para Bangladesh, fulano foi para Grécia, fulano foi para Uruguai, tem aquele glamour, né, viajou. Não é uma viagem qualquer, não é um passeio, né, tem desafios específicos ali. O conceito de viagem é complexo, né? A gente usa esse termo, né, viagem missionária, né, mission trip, a gente usa. Mas, assim, o turismo missionário, ele é muito complicado, né? E, infelizmente, a gente tem pessoas que se envolvem com missão e os projetos nos quais elas se envolvem são meio turismo, né? Então, assim, você pinta metade de uma parede e faz turismo o resto do período e acha que aquilo foi missão, né? Então, assim, é bem complicado, é uma linha bem tênue, né? A gente sempre, dentro do ambiente de missão, a gente sempre tem essa discussão. E aí, missão de curto prazo, curtíssimo prazo, longo prazo? E claro que dá para fazer diferença em pouco tempo, né? Eu já participei de outros projetos de curto prazo que mudaram a vida de quem participou e impactaram muito a vida de quem estava recebendo os missionários, né? Mas tudo varia da motivação, da organização, né? É necessário ter esse cuidado, porque você pode se decepcionar também com o que não é missão, né? Agora, pastor, depois dessa virada de chave, Deus foi trabalhando esse olhar, porque até então o Níger não foi algo semanal, uma semaninha lá, 2 semaninhas, outra. Você já tinha uma micro-sociedade montando onde você era o grande, né, líder aí da família. Poxa, eu vou colocar minha família em outro contexto, uma outra cultura. E aí tem muita coisa negativa que a gente ouve a respeito da comida, até a adaptação. Aí você pensa mulher e tal. Como que Deus fez as coisas colocarem na balança? E como é que foi o convite para ir para o Níger? Que necessidade tem o Níger? E como que você também se viu? Quanto tempo passou por lá? Olha, o que o missionário pode fazer de melhor por ele mesmo, na carreira de missão, é se colocar nas mãos de Deus. Porque Deus dirigindo, não importa o lugar para onde você vai. Parece clichê, né? Falar, não, deixa nas mãos de Deus, Deus vai guiar. Mas, gente, é a mais pura verdade. Se você deixa nas mãos de Deus, Ele guia, Ele direciona. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o Níger, na nossa pesquisa, né, a gente pensou, poxa, vamos passar um tempo a mais em missão, né? A Poliana, minha esposa, tinha tido experiência em projetos de curto prazo, eu também. E ficou aquilo, né? O NASP bombardeando ali. Falei, poxa, a gente podia fazer isso em algum lugar, né? E a gente começou a pesquisar os locais e eu nunca tinha ouvido falar no Níger. Talvez quem está assistindo nunca tenha ouvido falar nesse negócio de Níger, né? Eu achava, inclusive, que Níger era Nigéria para os íntimos. Nigéria, mas se você é de lá, você fala Níger, né? Eu sempre achava isso, porque Níger, esse país não é um país real. A gente sabe muito pouco sobre a África. Muito pouco, né? Sempre que eu faço capela, cultos, né, em colégio adventista ou em outros colégios, eu pergunto qual é a capital da África, né? E todo mundo, né? África do Sul, não sei o quê. Até que tem um que levanta a mão e fala... A África não é um país, né? E realmente é muito complexo. A gente tem muito uma visão televisiva da África, né? Um monte de floresta, né? Então, tudo mais, ou muito deserto, né? Mas quando a gente estava pesquisando locais para a gente servir como missionário, a gente tinha algumas coisas em mente. Queremos um local seguro, queremos um local onde eu não vá... prejudicar tanto a minha saúde, nem a saúde da minha esposa. A gente foi fazendo meio que um checklist, né? Eu fico imaginando Deus olhando para esse checklist, porque eu acho que ele viu, legal. E não atendeu nenhum dos requisitos, né? Tipo, nenhum dos requisitos mesmo. E o Níger surgiu na nossa vida através do pastor Davi Tavares, que foi o nosso mentor, né? O nosso pai nas missões, né? O pastor Davi, ele trabalhava em um local chamado IDGO, que é um Instituto de Disseminação do Evangelho. É um instituto que faz projetos, patrocina os obreiros nativos, né?
E eu trabalhava nesse local também, e era muito bom, tudo muito organizado. Falei, cara, que legal. E aí veio o Níger. E a gente está falando aí de um casamento de 15 anos, né? Você e sua esposa. Bodas de prata. A gente tinha 1 ano, na verdade, de casados. Quando a gente Plena começou fase a pensar. de adaptação. Sim. Nossa, e dá para falar muito só sobre essa parte aí, daria para falar bastante. Tinha que trazer a Poliana aqui para conversar com a gente exatamente. também. Mas quando eu vi o Níger, eu falei, legal, pastor Davi, ó, trabalho da hora. Deixa para a próxima. Deus te abençoe, né? E aí parabéns. ele ligou para mim uma vez. Ele falou assim, William, fiquei sabendo que você está aí, está estudando teologia. Legal, e aí? A gente está precisando de um voluntário aqui. O voluntário que está indo embora. Você não quer vir para cá? Eu olhei assim. A minha vontade era dizer não, né? Mas querer uma palavra muito forte. Vamos respeitar o ungido ali, né? Não, pastor, claro, vamos pensar e tudo, né? E a gente pesquisou sobre o Níger e a gente teve certeza que a gente não queria ir para lá. Porque é um país, Hoje né? é o dia da sinceridade. Gente, esse é o Entre Família, sabe por quê? Podia vir alguma coisa aqui, muito aquela utopia, aquela questão romântica e tal. Nada como a realidade para você entender. Obrigado, viu, pastor, por ter aceitado. Tem que ser sincero. Mas pode continuar. Só fiz esse parêntese só para colocar o que eu estou achando legal. A gente teve certeza. E na ligação que ele fez com a gente, uma videochamada, né? Eu estava assim, ansioso, porque eu estava com medo, mas, cara, eu quero isso. É um desafio muito grande. Eu quero esse negócio. Eu quero isso para mim. Mas a Poliana tem que ter alguém com juízo no casamento. Afinal, né? A Poliana, assim, meio que William, vamos analisar e tal. E eu, assim, animado ali. E, sabe, o pastor ia falando do trabalho e eu falei, meu Deus do céu, esse negócio foi feito para mim, eu tenho que ir. Mas não querendo forçar. E qual era o trabalho, pastor? Isso que eu ia perguntar. Então, o trabalho eu ia cuidar de uma igreja, assim, eu costumo dizer que a função do missionário é missionário, né? Porque você faz de tudo um pouco, assim, né? Claro que tem um direcionamento, né? Mas você tem que estar disponível para muitas áreas diferentes, né? Mas o trabalho inicial era cuidar de uma das igrejas e iniciar um projeto de evangelização, né? Iniciar não, já tinha um projeto muito em andamento, né? Mas ter novas frentes, né? Então esse era o trabalho. Eu fiquei animado. Poliana, ela iria para cuidar da parte administrativa junto com o pastor Davi, né? E a esposa do pastor Davi, cuidar ali dos recibos, das finanças, né? E atuar como uma espécie de recepcionista, secretária da missão no papel, né? Porque ela fez muito mais coisa também. E ele falando, ele ficando, e eu ficando animado e a Poliana, assim, crescendo o olho. Porque o Níger, gente, se você pesquisar no Google, você vai entender que local é. Eu sou suspeito para falar da África como um todo, né? Porque eu conheço muitos países e eu sou, assim, loucamente apaixonado mesmo. Eu moraria lá como minha casa para sempre, né? A gente costumava dizer quando a gente vinha de férias, a gente veio uma vez, na verdade, de férias, que a gente sentia assim, estamos passeando, estamos vendo a família, mas a nossa casa não é aqui, né? A nossa casa é lá. Isso depois, né? No início foi bem complexo, mas se você pesquisar sobre o Níger, você vai ver que ele é o 3º país mais pobre do mundo. E é um país que sofre com ameaça terrorista. É um país que você não tem tanta liberdade assim para trocar de religião, né? Ou seja, o desafio de trabalhar com evangelização seria complexo, né? Porque um muçulmano, tenho muitos amigos muçulmanos, né? Sou muito admirador dessa religião, mas as alas mais extremistas, né? Quando você muda de religião, você perde muita coisa, né? Você perde o seu sobrenome, para você ter uma ideia, né? Nossa. Então, Cris Magalhães, não vai sujar o nome da minha família mais, né? Então, isso em muitos contextos, né? Não é geral, né? Mas em muitos contextos isso acontece, né? Então, é um local que quando a gente foi, a gente não podia sair de casa sozinhos, né? Quero comer um negócio diferente, tomar um sorvete, né? Alguma coisa, o que tinha de diferente para nós, né? Ocidentais, brasileiros, né? Ok, legal, vai lá, mas leva aqui alguém junto, né? Então, não é um local que você sonha ir, né? Não vamos mentir aqui, né? E ainda assim seu coração fez raízes lá. Por conta da necessidade, né? E a nossa decisão de ir mesmo, a minha e a da Poliana, a nossa decisão racional de ir mesmo para o Níger foi, gente, precisa. Tem uma necessidade e a gente pode atender de alguma forma essa necessidade. Não se colocando na mão de Deus, claro, né? Mas a gente pode atender de alguma forma essa necessidade. Ok, vamos. Fantástico. Foi uma decisão bem racional, assim.
Fantástico ouvir o pastor William falar, a gente vai ficando praticamente hipnotizado aqui escutando a história, porque a gente está não só conversando com alguém que entende de missão, mas que vive. E quando a gente fala de missão, a gente não está falando só de aliviar sofrimento imediato, aliviar a fome, a barriga que está roncando ali naquele momento. A gente está falando de levar Jesus, de levar o evangelho, e isso é muito mais profundo. Olha, eu acho muito bacana para melhorar um pouquinho o nosso olhar, né? E quando a gente sai da nossa cultura, a gente tende a nossa um pouquinho. E outra questão, a gente não mistura também o evangelho com a cultura. São coisas diferentes. E às vezes, né, no tempo que Jesus veio, a igreja confundiu um pouco isso e aí não conseguia nem ver o Cristo que veio justamente para nos salvar e também para trazer o olhar verdadeiro do caráter de Deus. Então, é nesse momento que evidencia o caráter de Deus e a gente coloca a cultura no lugar bem certinho. É importante, mas muito abaixo do evangelho e dos princípios. É muito bacana a missão nos dar esse condicionamento. A gente vai para o intervalo. Aninha, será que o povo de casa está mandando foto? Eu quero muito ver as fotinhas de vocês aí fazendo projetos voluntários, de repente já foi ajudar a construir a casa de alguém, a pintar, já fez uma faxina. Às vezes, Cris, são trabalhos manuais que se faz para ajudar. Eu vou fazer um casaco de crochê, ainda mais nessa época de frio, né? Tem muita gente que tem talento manual, não é o meu caso, mas manda foto do que você está fazendo por aí, a gente quer muito ver a sua foto. Então, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Voltamos aqui com Entre Família, esse tema fantástico que a gente está conversando hoje sobre missão, sobre largar tudo e servir, às vezes em outro lugar do mundo, não só do país. Tá muito gostoso conversar com o pastor William, né? Bom demais, hein? Já já a gente vai saber um pouquinho mais dessa história, tem os desafios. Olha, quem é Jesus para esse povo, né? Qual é o contexto religioso deles, né? Tem e outra, muito mais. Você pode hoje atravessar aqui, largar um panfleto, bater numa porta, e a gente não vai. E lá que não pode algumas coisas. Como que esse evangelho, como Deus usa estratégias para salvar pessoas? E outra, o pessoal fala de uma frase de que, às vezes, a gente precisa muito mais da missão do que a missão da gente. Qual é a proporção do nosso coração? Aí o pastor vai falar pra gente, já que ele é sincero, vai revelar se essa frase tem poder ou não. Tô adorando a sinceridade. Agora, Cris, a gente tá meio que em clima de despedida aqui desse cenário, né? Tá tudo em reforma aqui, ó. Cuidado, ó. Tinta fresca. A gente brinca carinhosamente que é o cenário do Chaves. Só falta eu sair daquele negocinho. Eu sempre perco a estabilidade quando ele fala isso, mas enfim. A gente está nesse clima de despedida porque a gente está indo para um lugar muito mais gostoso. Isso graças a você aí do outro lado, que é Anjos da Esperança, que está nos proporcionando esse momento para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem aqui do Entre Família de forma cada vez mais linda. Nosso cenário está um espetáculo. Mas enquanto ele não chega, vamos conferir o que teve de legal aí nesses 4 anos de programa, o que a gente já viu por aqui. É dia de TBT no Entre Família. Olha, já falamos sobre tantos temas aqui no Entre Família, temas mais leves, gostosos de falar, que nos fez dar muitas risadas e eu lembro de vários episódios. Mas por vezes o assunto foi mais sério. Para isso a gente sempre convidou um especialista para estar com a gente no estúdio. Porque ali a gente sempre tinha muitas dúvidas para esclarecer juntamente com as suas. Agora, que sentido tem ter uma sala, convidar você para assistir e não ter a sua participação? Só que aqui você sabe, né? Você sempre foi bem-vindo. E o WhatsApp foi o nosso canal de comunicação. Mas isso, é normal, viu? Você sabe bem que aqui sempre estamos entre família. Suponha que sou MEI e após um tempo desista e queira cancelar. Pode? Paga alguma taxa a mais? Pode, Grace, não tem problema, você pode cancelar a qualquer momento, não paga taxa mais, mas se tiver guias em aberto, você vai precisar regularizar as passadas para que você possa encerrar. Mas assim, no mercado nós temos inúmeras plantas, né? Então a gente pode ir no mercado de flores, por exemplo, e ir perguntando, quanto mais perto de um produtor você tiver, mais barato fica as plantas. Então talvez procurar onde tem aquele produtor que eu gosto tanto dessa plantinha, e ir atrás para um preço mais acessível, né? Você corta os atravessadores nesse sentido, vai direto no produtor. No produtor, exatamente. Eu e minha esposa nos amamos, mas brigamos e discutimos demais devido a muita gente dando palpites em nosso relacionamento. O que fazer para melhorar? Uau! Tem um ditado que eu gostei muito de ouvir esses dias, que é assim: em tanque de tubarão a gente não sangra. Né? Às vezes a gente expõe demais as nossas lutas, as nossas complicações. Tenta se proteger um pouco, né? É óbvio que se você expõe, você está dando liberdade para o outro dar palpite na sua vida, né? A ansiedade que a gente vive hoje, esse transtorno de ansiedade que tem atrapalhado tanto,
tem como núcleo a desconexão social. As pessoas têm se sentido muito sozinhas, por isso elas acabam desenvolvendo os transtornos de ansiedade. Então, assim, ó, essa ideia de que o outro está tão ocupado e atarefado com a vida dele que eu não posso pedir ajuda, que eu não vou atrapalhar, que eu fico sozinha na minha aqui, e aí é quando começa a acontecer tudo. Só que assim, ó, eu penso isso, você pensa isso, o Cris pensa, todo mundo pensa nisso e ninguém se aciona, né? Entendeu? É isso que acontece. O apego é aquilo que às vezes nem tem um significado, mas você pensa assim nesse momento, em alguma coisa. Agora a memória não, é algo que você tem um significado. Então, por exemplo, se a mãe do Lucas guardou ali 2 brinquedinhos dele, porque traz à memória o filho pequeno, ok, né? Mas o problema é ter uma grande quantidade, ou já no seu caso, a dificuldade mesmo em se desfazer do item, né? Se eu tô com questões mal resolvidas com a minha mãe, a minha asa tá quebrada. Então eu não vou conseguir não só me relacionar bem com as mulheres, vou entrar nesse julgamento, vou querer ser melhor, né? Mas eu vou ter dificuldades na minha maternidade, eu vou ter dificuldades no trabalho, eu vou ter dificuldades no relacionamento. Olha só, quanta coisa legal que a gente já viveu aqui, né? E você viu o ditado que ela falou no vídeo? Em tanque de tubarão a gente não sangra. Forte, hein? Quanto ditado já veio aqui, em quantos programas a gente já fez juntinho com você. Ah, mas Cris, eu cheguei esse ano. Calma, tá sempre chegando gente, chegando hoje. O importante é vir nessa família e nós aprendermos. Falando em aprender, né? Esse quadro aqui, todo dia a gente revela um pouquinho do nosso cenário. A gente até já brincou de revelar algumas outras coisas. A gente já teve alguns spoilers da Mauri aqui com a entrevista. Mas o nosso cenário agora está faltando os últimos detalhes só. E aqui a gente está quase chegando no final. E o que é mais legal é que a gente foi conferindo, cadê eu aqui? A gente foi conferindo as mudanças dele lá. A Mauri mostrou ele todo branco, né? Ainda sem as pinturas. Ele já está muito mais pronto do que a gente viu no vídeo. É bom ver ficando cada vez mais parecido com o que foi pensado. Verdade, nossa, a gente vê a foto e depois vê o real, dá um quentinho assim, tipo, tá ficando lindo, tô apaixonada. 3 de julho você vai ver ele completo. Vai ter algumas mudanças especiais, não só no cenário, então aguarde o seu coração, mas tudo feito com muito carinho. Vamos revelar aqui? É o 19, 20, 21 e o 22 hoje, né? Aqui, eu vou dizer uma coisa, ó, aqui é só tijolo. Vira ali, ó, ali outro. Pronto, já ia revelar o tijolinho que tem aqui, mas tá aqui. Ai, o Silvio com coisa nova. Pronto, olha aqui, ó. Tem umas prateleirinhas aí. Acho que lá não tem não, né? Eu acho que tem sim. Tem? Eu acho que tem sim. Qual é mais que a gente pode virar, que a Tatiana falou? O 18 também, não foi? Esse aqui, 26? Não, é nos próximos programas. Eu sei que você está com essa vontade, então a gente pegou a síndrome do pastor William, sendo sincero, e está revelando todo o Não, é que a nossa missão é com você de casa, não é com a Tatiana. É com você aí, para deixar você ver as coisas tudo mais rápido. Ela se comportar direito, Cris. Eu já ia confundir teu nome com quiz, que é do que a gente tem que falar agora. Eu te chamo de quiz. Mas é o quiz com Cris e é isso Cris aí. com quiz, tá tudo Mas pronto. tem você mesmo lá no quiz. Tem? Tem. Então vamos fazer o seguinte, hein? Que quiz é esse que você está falando aí, Aninha? Que quiz é esse, Cris? Quase que eu quiz. Mas é o seguinte, ó, você que não quer vir aqui no Novo Templo, de graça, frila, sem pagar nada, frisão assim. Cris, o que eu faço? Olha, para comemorar esses 4 anos... Não, enfatiza um negócio. Não é online, é vir aqui. Aqui mesmo. Aqui, ó. Só que não neste cenário, no nosso novo cenário. E não só no nosso, mas ó, tem aqui o Vídeo de Saúde, na Mesa da Verdade. Vai almoçar aqui conosco. Conhecer a Novo Tempo, almoçar com a gente. Aqui o hotel a gente vai pagar para você vir, você não vai ter custo nenhum. Este é um prêmio. Para uma pessoa. Para uma pessoa só que conseguir a missão que a gente está dando para você. Nesse QR Code que vai aparecer aí agora, vamos explicar o que é. Você gosta de responder pergunta? Você é craque em Entre Família? Tem 5 perguntas lá só para quem é craque no Entre Família. Verdade. Certo? Se a pessoa acertar essas 5 perguntas, ela passa por uma segunda fase, em que o objetivo nosso é encontrar a frase mais criativa. A gente aqui vai escolher de vocês aí que responderem o quiz, a frase mais criativa que defina o que é o Entre Família. É o que a gente chama de slogan. Verdade. Por exemplo, Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Você vai criar uma frase que tem a ver com Entre Família. Entre Família, tal frase. E aí o que acontece? A gente vai receber. Você vai fazer o quiz, vai ter uma pontuação, passou no quiz, vai levar essa frase. Depois vai ter uma mesa julgadora, vai dizer, olha, essa é a frase campeã. E aí a frase campeã, vamos ligar para você e você diz, olha, venha para cá, a gente vai organizar. A pessoa vai... Tá aqui com a gente. Eu vou adorar receber você do teu ladinho, e usar a frase, né, Cris? Vai ser muito legal Entre Família. Vem aí. Vem aí. Além de vir aqui,
toda vez que você vê o Entre Família Forever, vai ser essa frase. Nossa. O slogan vai ser seu. Você vai ver o Entre Família e falar, olha, aquela frase é minha. Nossa. Para sempre. Nossa. E eu ainda fui lá, visitei a Novo Tempo. Só de imaginar, eu fiquei, abracei. caramba, realmente a frase vai ficar aí por um tempão. QR Code está na tela, é só ler aí com essa câmera. E aí vai te levar direto para um link onde tem um formulário bonitinho, você vai colocar lá seu nome, seu telefone, de onde você é. Até porque se você ganhar, a gente vai precisar entrar em contato, né? E aí responde as perguntas e acertando, escreve lá a frase, o nosso slogan. Vamos adorar conferir as ideias de vocês. Maravilha. Estamos esperando você, né? Vamos voltar para a nossa sala da Simbora. verdade. A gente está falando de missão, já, inclusive, a gente vai colocar um outro missionário aqui. Vai entrar Se em eu andar contato olhando com para o lado, a gente. chance de eu derrubar a placa é muito maior. E se derrubar também não tem problema nenhum. Eu Isso andando aqui é olhando para frente, a construção. chance já é grande. No meio da construção, a gente tropeça num saco de cimento, uma plaquinha ou outra sai. O importante é que o outro cenário está chegando. Tá chegando. Aqui, ó, caiu, acabou. Caiu, só levantar. Ô, Pronto, tia, ó. ele tá derrubando o Ó, cenário, Não é tia. porque a gente se preocupa demais, será que vai cair? Aqui é um programa diferente. Caiu, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Aqui, importante que a plaquinha está aqui bem feita, caiu, levantou, a gente já arruma, não tem estresse. Já tá direitinho, né? Deu. Estou no cenário das minhas produtoras, eu pego esse apresentador, vocês vão ver. Mas, gente, olha só. Vamos incrementar aqui a nossa conversa com o pastor William, agora com imagens. A gente aqui no intervalo deu um jeitinho de mostrar para você, o pastor William, uns anos aí para trás, né, fazendo missões. Tati, essas imagens estão prontas para a gente conferir? Vamos ver aqui umas fotinhas. O que não vai faltar hoje... Essa é a sua esposa? Essa é minha esposa. Olha só, isso aí já é no Níger. No Níger, é isso. Tem mais em uma fotos, das dunas Tati? lá. Você vê que as vestimentas também são diferentes, Esse foi né? um batismo que foi feito lá em uma tribo chamada Gurmanche. Uma tribo bem grande, né? São 60 mil dessa tribo lá no Níger. Eles estão no sul do Níger e um pouco no Burkina Faso também, que é um país lá. E nesse dia foram uns 45 ou 55 pessoas, se eu não me engano, que foram batizadas. Amém. É assim, é milagre, né? É Deus atuando, mas acho que eu estava conversando com o Cris uma vez sobre isso. Nesses locais, as decisões não são tomadas por indivíduos ou por suas famílias, né? Elas são tomadas em grupo. Então, quando você trabalha e você apresenta o evangelho, elas querem fazer parte, elas querem tomar a decisão, você pode batizar uma pessoa? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que a comunidade compreenda essa mudança, que não é uma mudança de religião apenas, né? Porque para nós, aqui no Ocidente, para muitos de nós, a religião é um pedaço da vida, né? Então, você tem aquela famosa frase, né? Ore pela minha vida espiritual, né? E muitas vezes o que a gente está dizendo é do restante, Deus, deixa que eu resolvo aqui, né? Deixa que eu cuido aqui. Mas para essas comunidades, a religião, ela não é o adorar algo ou alguém, não é parte apenas da religião. Tudo que eles fazem aquilo é a vida deles, né? A vida deles isso é que isso. a gente está falando é tão interessante porque tem muito a ver com a nossa visão ocidental das coisas. A gente aqui divide, não, aqui é minha saúde física, aqui é minha saúde espiritual, aqui é... E não é assim, a gente é um todo inteiro. Mas quando ele falou sobre os batismos, eu fiquei pensando no que a gente estava falando logo na abertura do programa. Quando essas pessoas se batizam, elas se tornam como nós aqui, de terninho, gravatinhas, igrejinha no sábado de manhã, a doxologia daquele mesmo jeito, entra em pé, depois ajoelha, depois levanta, depois... É assim é isso que significa se tornar adventista nesses países? Eu queria até pegar uma carona com você, mais uma vez, da nossa visão ocidental de colonizar as pessoas. Quando a gente quebra a cultura, e o pastor tem um testemunho nesse sentido que é muito importante. Às vezes o nosso coração até olha, eu vou mandar um terno para um pastor lá. Aí você imagina em um clima específico de alguma região. Às vezes a gente não consegue vestir terno nem aqui, imagine. Então, para nossa cultura, pastor, o terno e a gravata tem um sentido. Lá não tem nenhum, né? Se quem está em casa já deu um Google no Níger, já percebeu o clima, né? O clima lá não é ameno, assim, né? Então, o clima no inverno, que eles chamam lá de inverno, que é dezembro e janeiro, mais ou menos, é 30 graus, 25 graus, é o inverno, né? O verão você já pode imaginar, né? O verão é 45, 50 graus. Você vai encontrar, Cris, gente que usa terno, né? E essa é uma questão muito polêmica dentro do mundo missionário. Porque, assim, quando eu vou conversar com a Ana e vou explicar para ela o que é cristianismo, que base eu tenho? Eu tenho a minha experiência de cristão. Então, para mim, ser cristão, na minha cultura, no meu país, significa isso.
Como que eu guardo o sábado, por exemplo, aqui no Brasil? Tem as características, aquilo que eu preciso abandonar neste dia para que eu guarde o sábado. Lá no outro lado do planeta, em outras latitudes, né, é completamente diferente, né? Então, a gente teve casos, sim, de missionários que foram e quando pregaram, eles, ok, agora vocês batizaram, agora está aqui, você tem que usar essa roupa, né? E era calça social, blusa social, gravata, né? E assim, para nós isso é bonito, isso é interessante, isso é culto, é sacro, né? Isso que a minha melhor roupa aqui, isso é para adorar a Deus. Isso para você é assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas lá tem outra conotação completamente diferente, porque a cultura deles é diferente, né? E o Evangelho, a missão, tem um pastor, um grande amigo nosso, pastor Silvano Barbosa, ele sempre fala que missão se faz em contexto. Então, você tem que considerar o contexto para fazer missão, né? Então, você não pode chegar com a sua experiência e querer colocar a sua experiência cristã como base para a experiência do outro. Muitas vezes, as coisas que nós fazemos aqui no Brasil, elas estão 100% corretas. Outras estão erradas culturalmente e algumas são diferentes. O desafio do missionário é lidar com o diferente. Eu achei incrível isso, porque a gente vai aprendendo a diferença entre evangelizar e colonizar. São duas coisas totalmente diferentes. E aí você fala, a missão se faz em contexto, tá? Qual é o contexto daquelas pessoas? Eu não posso impor a minha cultura. Mas eu queria te perguntar se, estando nesses ambientes, ao olhar para o teu próprio cristianismo, a tua própria forma de viver, o que você mudou durante esses anos de missão? Pergunta capciosa. Gente, isso aí esse é o coração, assim, sabe? E é difícil a gente falar sobre isso, conversar sobre isso, né? As pessoas perguntarem sobre, mas no início você vive uma certa crise, sabe? Porque você começa... A sinceridade aí de novo. Você começa a ver um outro... E aqui eu quero ter muito cuidado, né? Não estou falando aqui de mistura de religiões, o que a gente chama em missão de sincretismo. Não é isso que eu estou falando, mas você vê, sim, outras formas de o cristianismo se manifestar. E aí você olha para a sua cultura e aquilo que você tinha em um patamar tão elevado, isso aqui é certo. Essa é a forma certa de louvar. Essa é a forma certa de se vestir. Isso é balançado no campo. É balançado assim, muito forte, sabe? E você começa a se questionar. Quem disse que esse hino é o melhor hino, que essa forma é a melhor forma? Quem disse que o subir na plataforma, se ajoelhar, eu sei que pode ser chocante para alguém que está assistindo, né? Mas são coisas que simplesmente não significam nada em outra cultura. Não estou dizendo que na sua igreja você deva parar com isso agora, porque missão se faz em contexto, né? É um contexto diferente, né? Então, assim, na nossa vida cristã, muita coisa mudou. No início foi uma crisezinha, né? O que eu faço agora, né? A gente costuma dizer que a cosmovisão de uma pessoa, a visão de mundo de uma pessoa, é o que dá a ela segurança emocional. E ninguém vive sem segurança emocional. Por isso que o processo de conversão é lento, porque a pessoa está sendo chacoalhada, né? E talvez estou falando para alguém que teve esse processo, né? Nossa, no início foi tão difícil para mim parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E faz parte do processo, porque a nossa visão de mundo nos dá segurança para viver, né? Então, trabalhar com isso aí é muito complexo. E na nossa experiência, a gente tinha algumas coisas que nos davam segurança, mas que eram coisas culturais. E aí entender o papel de cada uma, ok, então eu posso continuar fazendo isso, que está tudo bem, né? Ou não, isso aqui realmente é melhor eu parar porque não faz muito sentido. Então, no início, como eu disse, teve essa crise, mas o que eu digo do nosso cristianismo pós-missão, com todas as crises e todos os BOs que aconteceram na nossa vida, que eu posso dizer que o nosso cristianismo pós-missão é um cristianismo mais real, mais autêntico, né? mais da essência mesmo. Quando a gente se ajoelha, a gente não está cumprindo uma formalidade. Não, a gente sabe o que está acontecendo quando a gente está se ajoelhando. Quando a gente ora e a gente usa algumas palavras e outras não, a gente sabe por que a gente está fazendo isso, né? Então, a experiência cristã, ela vai para outro nível. Mais uma vez, né? Ir para o campo missionário querendo ter uma experiência mais profunda com Deus pode não ser a sua melhor motivação, né? Porque o relacionamento com Deus também passa por alguns altos e baixos, né? Mas é fato que ele melhora. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai para um breve intervalo e
E já depois de ver essa questão toda, né, do espírito missionário, entendendo outras culturas, nós temos aqui também no nosso país, né, alguns Brasis diferentes, alguns desafios e a oportunidade no seu bairro de fazer isso. Então, perguntar para o pastor, já que ele está fazendo esse mestrado nessa questão de missão, aproveitar para dar dicas para você de como começar um projeto. Mas eu só sei fazer bolo, eu só sei fazer crochê. Olha, eu tenho facilidade com crianças, mas como eu trabalhando com crianças, você é um missionário? E no próximo bloco a gente vai ter mais uma história aqui, Aninha. Com certeza. A gente tem um rapaz jovem que já fez diversas missões, já esteve envolvido em diversos projetos, e projetos como esse que você está falando, que não necessariamente envolvem pregar, dar um estudo, mas ali, ó, envolvendo as suas mãos, as suas habilidades. Se é cortar, se é, enfim, limpar, se é construir, o que for. O que precisar de mim, eu estou lá, estou disponível. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí não, é rapidinho. Que gosto que me dá toda vez que eu vejo essa vinheta passando as fitinhas ali de reforma aqui atrás de mim também, ó. Tá perto, hein, Cris? Tá perto. Para quem me enviou a vinhetinha nova, já sabe, ela me enviou. Já tem uma vinhetinha nova legal, musiquinha. Tem assoviozinho. Tem, tá muito legal, gente. Olha, aguarda até a vinheta, vai mudar. E outras coisas que já tá aqui, que você não Simbora, sabe, né? Vamos falar. que vão mudar. Olha só, temos história nova, como prometido aqui desde o começo do programa. Quem está com a gente é o Adriel Moraes. O Adriel é engenheiro civil e também, gente, viveu uma experiência ali semelhante à do pastor por conta da faculdade do UNASP, se envolveu com projetos missionários. Adriel, bem-vindo. Adriel, me escuta? Olá, boa tarde. Sim. Aí. Boa tarde a todos, boa tarde, Cris, boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo, Adriel. E a gente queria saber, já que você topou conversar com a gente aqui hoje ao vivo, sobre suas experiências, como foi que você começou? Eu sei que são projetos de assistência e ajuda humanitária e que você já chegou a liderar um grupo de 500 pessoas, é isso mesmo? Sim, através do NASP, né, acho que no começo do programa o pastor William, ele comentou, né, que o NASP proporciona várias oportunidades, né, em questões de missão, né? Então, no NASP, a gente acabou se envolvendo num projeto que tinha começado no final de 2012, que se chama Atos 29, inclusive, se eu não me engano, ainda existe esse projeto lá no NASP. Pastor, ele está acenando aqui dizendo que sim. Ah, que legal. E foi um projeto que começou com algumas pessoas, começando um trabalho com ajuda a moradores de rua e com assistência em clínicas de reabilitação. E aí a gente começou a escalar mais esses projetos, criando mais projetos que outras pessoas consigam envolver. E eu lembro que em 2014 para 2015, eram mais ou menos 500, 600 pessoas se envolvendo no projeto, tanto as pessoas do NASP, do internato, tanto o pessoal que mora ao redor também. E eram mais de 5 cidades envolvidas que a gente fazia esse projeto. Era bem interessante. 2 ônibus saía todo final de semana, várias vans, vários carros também, Nossa. Muita gente envolvida. E a gente tem algumas imagens desse projeto Atos 29, Tati, é aquele que tem os vídeos. Eu vou pedir para ela ir colocando para a gente vendo um pouco do que você fazia, enquanto você conta para a gente como foi que você começou. O que deu aí no seu coração, tipo, vou fazer missão. Como foi esse processo, como estava seu sentimento, qual era a sua intenção. E a gente quer saber também, que o pastor William está sendo super sincero aqui com a gente, se no começo aí tinha um pouquinho de glamour, de expectativa na sua cabeça e se você foi caindo na real aí com o tempo. No começo, assim, antes de ir para o NASP, né? Inclusive, eu também sou de Minas, uma cidade próxima do pastor William, ali de Guaxupé, né? E eu sempre tive a vontade de fazer missão para fora do país. Ou dentro do país mesmo, Amazonas, né? Era um sonho que eu tinha também. E quando eu cheguei no NASP, eu vi que não precisa sair fora do país também para poder fazer missão. A gente pode se envolver através dos nossos dons e talentos. Também tinha aquele pensamento de, assim, será que tem que fazer teologia para poder fazer missão? Será que tem que ser médico? Será que eu, como engenheiro, posso fazer alguma coisa com missão? E no NASP a gente acabou se envolvendo e ver que cada um pode usar seu dom. Tem pessoas que gostam de andar de skate. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer o bem para outra pessoa com nossos dons. Andar de skate, ajudar numa reforma, ajudar conversando, falando, com uma comida, alguma coisa assim nesse sentido. Então, cada um pode usar seu dom para esse tipo de projeto. Então, não precisa ter uma profissão específica ou algo assim que chama muita atenção. Ariel, eu tenho 2 perguntas e uma só para você.
Eu digo sempre que se você pegar o cristão, e vamos pegar, com licença aqui para você que tem outra religião, vamos pegar a igreja adventista, ela pode se tornar um grande clube social, ou seja, eu tenho um lugar onde encontro as pessoas, eu tenho uma questão aí que envolve uma reforma alimentar, ou seja, então eu tenho uma boa vida, eu tenho encontros especiais, eu tenho um dia para descansar, para relaxar, e eu pago uma mensalidade, que é o dízimo, né? Pode se tornar um clube social se você não tiver esse espírito missionário do que é o reino, do que é esse mundo e tal. Aí eu digo para você, nesse clube social, se eu tenho um coral que só canta para os membros, é importante a gente louvar na igreja, tá tudo certo, mas ele fica incompleto porque ele só está dentro da igreja. Então, um coral, um grupo. Aí eu pergunto para você, o quanto a questão de uma comunidade cristã de verdade, a gente fala de Cristo como base, você se tornou parte de um movimento real, né? Esse cristianismo real, que tanto louva dentro da igreja, mas louva lá onde os dependentes químicos estão. Ora dentro da igreja, mas está debaixo do viaduto. Então, que tipo de cristianismo para você foi, para o Ariel, essa transformação, e você viu na vida de outras pessoas que tinham uma outra realidade, talvez desse clube social muito prazeroso, que serve, escorre, né, no nosso ar-condicionado, no nosso banquinho fofo, e esquece da missão. Tá chamando ele de Ariel, tô esperando nascer o cabelo ruivinho. É Adriel, né? Me perdoa, Adriel. Você deve ser chamado de várias coisas. Eu, Cris também, sou chamado de Christian, Christopher, eu sei como é. Ninguém larga a mão de ninguém. Adriel. Tranquilo. Não, tem um versículo que eu gosto muito, que me chama muita atenção, e que consigo ver essa questão da parte missional, né? Uma igreja missional, que é o capítulo, Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Que fala para pregar tanto em Jerusalém, Samaria e confins da terra, Judéia e confins da terra. Eu vejo assim que esse versículo, quando a gente fala de Jerusalém, a gente fala da nossa igreja. Então é o que a gente atua, é o que a gente faz dentro da nossa igreja, é o que a gente eu sou diácono, eu sou diretor jovem, eu participo de um coral. E quando a gente fala de Judéia e Samaria, pregar o evangelho também de Judéia e Samaria, as pessoas ao redor, é o nosso bairro, o bairro que a gente convive, a cidade em si, e os confins da terra para fora do país. Então eu vejo assim que, além de a gente fazer o nosso trabalho dentro da nossa igreja, a gente tem que ser testemunho para fora. Então a gente pode fazer o bem sendo no nosso serviço, no nosso trabalho, a gente pode ser a diferença em qualquer lugar que a gente estiver. Então eu acho que o nosso papel como cristão é olhar para outra pessoa com amor, e como Jesus fazia. Então eu acho que a gente tem que colocar isso, né? Que igual a gente sempre fala que Cristo vive em mim, então que a gente possa ser esse espelho para outras pessoas, né? Adriel, eu achei o máximo você citar esse verso sobre Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, porque você começou ali por perto, mas não ficou por isso, né? Eu sei algumas histórias do Adriel terceirizadas, porque a gente tem um grande amigo em comum, e aí a gente recebeu do Jean também umas fotos suas nos confins da terra por aí, com as fotos direto do túnel do tempo. Vou pedir para a Tati colocar também essas fotos na tela para a gente conferir. Você já esteve em muitos outros países, né? Conta para a gente um pouco dessas suas experiências. Sim. Através do projeto do Atos 29, que a gente começou a fazer nas cidades ao redor ali do NASP, eu tive a oportunidade, através do pastor Marcelo Dias, no núcleo de missões, quando ele era o diretor lá, de poder ter essa oportunidade de ir para fora. Então, eu tive essa oportunidade de ir para a Grécia, a gente fazer um trabalho lá com os refugiados, também um projeto no Peru também, e fui para o Uruguai também, um projeto de missão. E fora isso também, fora essas missões também, no ano passado também eu trabalhei na ADRA do Paraguai. Então o Atos 29, esses projetos me proporcionam várias experiências interessantes. Fantástico, incrível. Adriel, eu achei muito bacana essa questão toda de poder... Deus, ele tem um contexto pedagógico. Ele te testa num pequeno contexto e vai expandindo, né? Eu acho que se a gente falar com a maioria dos missionários, isso vai além. Aí eu pergunto para você, né? Hoje você já formou na faculdade, tem sua profissão, está em outro lugar. E eu pergunto para você, foi só uma parte envolvendo a faculdade ou essa plantinha continuou no seu coração para esse olhar, né? Eu acredito que Deus é pedagógico. Ele não simplesmente colocou você para ter um momento só junto à faculdade, essa experiência. Ele vai plantando esse espírito que deveria estar em toda a igreja. Pergunto para você, onde você está agora, né?
você tem esse espírito missionário, essa veia de olhar as pessoas, porque a gente está num mundo agora que as pessoas não enxergam os outros, sabe? Porque as coisas estão na frente da gente e a gente não consegue ver. Então, a questão missionária veio para quebrar justamente isso. E esse olhar permaneceu, Adriel, no seu coração? Sim. Chama que nunca paga, né? Eu acho que quando a gente experimenta um pouco dessa missão, desses trabalhos voluntariados, assim, a gente nunca esquece, a gente sempre fica com esse desejo de querer fazer alguma coisa diferente, de criar um projeto novo. Hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu, né? Trabalhando aqui e estou vivendo por aqui, então eu vejo que, assim, além dos projetos que a gente fazia no NASP, aqui é outro contexto, então a gente tem que criar novos projetos, novas ações para a gente poder alcançar. Então é algo que sempre assim, fica martelando na nossa cabeça, no nosso coração. É uma chama que, como eu disse no começo, que não apaga. E o interessante é que, como é uma chama, as faísquinhas, ela vai trazendo outras pessoas também nesse contexto. Então, sim, hoje a gente ainda continua fazendo alguma diferença nesse sentido. E eu vejo que o voluntariado é algo que ele só te enriquece, né? Só para falar uma experiência interessante, que quando eu saí do NASP e vim para Foz do Iguaçu, eu fui tentar uma vaga de emprego no Parque Tecnológico de Itaipu, que é da usina, né? E eu lembro que eu passei na prova, depois teve uma entrevista, análise de currículo, e eu fui selecionado para a vaga. E passou uns 2 meses, o meu diretor ele chegou em mim e falou assim: André, sabe por que você foi selecionado para essa vaga? Eu falei assim, não, tinha uma pessoa com as mesmas características, mas você teve um diferencial, que foi o serviço voluntário. Então eu vejo que, assim, até no mercado de trabalho, você tendo essa experiência, isso é um diferencial. Antes o diferencial era o inglês, era um curso a mais, mas hoje o voluntariado também é um diferencial. Então isso é muito interessante. Eu acho que se envolva que isso só vai te trazer o bem para você. Muito legal, né, Aninha? Sensacional. Adriel, muito obrigada por conversar com a gente sobre as suas experiências, contar pra gente um pouquinho do que você já viveu enquanto missionário. E acho que a parte mais legal que ele trouxe aí foi o fato de que ele é engenheiro, ele não é pastor, ele não é médico. Então, tira aí um pouco do pessoal de casa esse sentimento de, ser missionário não é pra mim. Muito obrigada por compartilhar. Nada, até mais. Olha só, a gente tem que ir para o intervalo, mas sabe tu quando fala de exercício físico no programa? Que você fica assim, tipo, vai chegar a minha vez, vai chegar o meu momento. Eu tô com isso agora, para a missão. Que bacana. E você de casa, tá com o coraçãozinho aceso, essa chama para a missão, tem dúvida de como começar um projeto, a gente vai ajudar você. Pastor aqui é mestre nessa área, tem um coração missionário e você pode, com a sua vontade, porque Moisés era pesado de língua, liderando um povo. Deus quer um coração. Então, se quer o coração, depois do intervalo, a gente vai responder as suas perguntas e falar mais sobre missão aí no seu bairro. A gente volta já já. Voltamos, o intervalo é rápido demais e agora eu e você temos uma conversa bem de menina para a gente ter. Se você aí do outro lado já está enfrentando ou chegando perto ou já chegou na fase da menopausa e vivendo aí esses sintomas que muitas vezes geram incômodo, são mudanças muito grandes, esse assunto é para você. É que assim, eu sei, a gente já falou bastante aqui no Entre Família sobre o climatério, aquele lance lá do calorão, né? Ou aquela perda, assim, tipo, não tenho mais ânimo por algumas coisas, para ter intimidade com meu esposo, também estou meio desanimada. São tantas coisas que acontecem, desequilíbrios hormonais, às vezes fica mais irritadiça, enfim. Eu te dou 6 minutos para você se convencer que seu estilo de vida tem tudo a ver com esses sintomas e não apenas só o fato de você estar na menopausa. Quem vai te convencer não sou eu, não. É a doutora Priscila Pirro, que é ginecologista e médica integrativa, ou seja, super preocupada e entendida do corpo inteiro da mulher. E ela vai conversar com você sobre menopausa e estilo de vida. Vamos conferir? Olá, como vocês estão? Eu sou a doutora Priscila Pirro, ginecologista, médica integrativa, e hoje nós estamos no 3º episódio desse quadro chamado Minha Pausa. Hoje a gente vai abordar principalmente o estilo de vida e as repercussões dentro do período da menopausa. Bom, muitos estudos mostraram que a mudança do estilo de vida impacta diretamente nos sintomas que essa mulher vai ter na menopausa.
A gente já falou um pouquinho sobre esses sintomas todos e a gente sabe que quanto melhor é o estilo de vida, a qualidade de vida dessa mulher, mais ela tem uma transição saudável e mais fácil pela menopausa. Daí a importância de se conhecer quais são esses pilares e de procurar profissionais para ajudar nesse processo. Então nós temos, dentre os pilares mais importantes, a alimentação, a atividade física, o sono, o manejo do estresse da mente, o controle do estresse e as toxinas. Nós devemos evitar ao máximo o consumo de bebida alcoólica, de álcool. Sabemos quanto as toxinas impactam na nossa saúde, mas também toxinas que às vezes a gente não percebe no dia a dia, que são os agrotóxicos, o BPA no plástico. Então, ter uma alimentação mais cuidadosa possível. Então, uma coisa que é muito fácil da gente entender é a relação da atividade física com ganho de peso, por exemplo. A mulher que está mais ativa tem mais facilidade a controlar o peso, que vai acabar subindo, tem a tendência a subir pela queda hormonal. Da mesma forma, a higiene do sono, que são os cuidados antes de dormir, desligar a tela, evitar ficar pensando em preocupações, acalmar a mente antes de dormir, também melhoram os sintomas da insônia, por exemplo. A alimentação também é um pilar muito importante. Nós sabemos que alguns alimentos melhoram os sintomas de ondas de calor, alguns tipos de chá, melhoram os fogachos, melhoram também a insônia, melhoram a irritabilidade, a labilidade emocional. Outros alimentos tendem a piorar, aumentar a enxaqueca, aumentar desconforto gástrico. Então, a alimentação também é um pilar muito importante. O estilo de vida, ele não só previne doenças, mas ele é capaz de tratar doenças e ajudar nessa transição da menopausa. E você não precisa esperar chegar na menopausa para começar a fazer as mudanças. Você já pode começar antes, pelo contrário, quanto antes a gente começa a ter um estilo de vida saudável, maior é a longevidade. Né? Agora, se você já está na menopausa também não está tarde. Aliás, nunca é tarde para começar a mudar. É claro, a gente sempre orienta que se procure um profissional para ajudar nesse processo de mudança. A menopausa tem as suas particularidades e a queda hormonal pode aumentar o risco de fraturas, de lesão. A alimentação é algo muito delicado, então a quantidade de proteínas, a quantidade de minerais, de vitaminas precisa ser ajustada para essa mulher que tem necessidades especiais. Procurar um time de apoio, nutricionistas, um bom educador físico, um fisioterapeuta, um ginecologista que consiga te ajudar nesse processo. Hoje em dia nós temos também um campo da medicina que é a medicina do estilo de vida. É uma medicina que justamente trabalha com os processos de mudança, porque mudança não é um evento, a mudança é um processo e nem sempre é fácil. Mudar é um desafio, a gente sabe quantas coisas a gente quer fazer na nossa vida e nem sempre a gente consegue fazer. Então hoje os profissionais do estilo de vida participam ativamente de criar formas de ajudar essa mulher a passar por esse processo. Às vezes a gente sabe até o que tem que fazer, mas a gente não sabe como. E é isso que esses profissionais vão conseguir te orientar e te ajudar. Como fazer isso da melhor forma, da forma mais segura, para que a gente consiga realmente viver essa fase de forma produtiva, de forma saudável, né? E sem adoecimento, que o objetivo é esse, né? É a gente viver muito e viver bem. Muitas vezes a gente acha que o estilo de vida não é tão importante assim e que de repente usar remédios, suplementos, fitoterapia vai ter um impacto maior na nossa vida, mas os estudos têm mostrado, a ciência tem mostrado o poder do nosso comportamento e do estilo de vida. E que muitas vezes eles são superiores às medicações, superiores aos fitoterápicos e a suplementos que a gente fica querendo buscar o tempo inteiro. A gente esquece que nós temos em nossa mão a ferramenta mais poderosa, que é o nosso comportamento, o estilo de vida e as nossas escolhas. E muitas vezes não damos valor real e para o poder que tem a mudança de estilo de vida. Então não leve isso como algo simples ou como algo que não tenha importância. É possível mudar muita coisa na nossa vida com o estilo de vida e principalmente para a saúde, não só para prevenção, porque a gente acha que a prevenção é para eu não adoecer, mas para tratamento, melhora de sintomas e de qualidade de vida. Chegamos no final desse terceiro episódio falando sobre o estilo de vida e nós vamos para o nosso quarto e último episódio, onde nós vamos falar sobre a aceitação dessa fase. Não perca, eu espero vocês lá. Caso vocês tenham mais dúvidas, queiram mais informações, tem bastante coisa no meu site.
www.priscilapirro.com.br. E você pode também me seguir nas redes sociais, @PriscilaPirro. Nos vemos em breve. Que bênção, né? Gente, que quadro bem feito, Tati. Produção aí, parabéns, né? Desde o cenário, a Priscila, uma bênção, né? De profissional. Já a visão dela como ginecologista, acho que essa visão integralista que ela traz para o nosso programa, vendo o todo, né? Ô, Pri, obrigado por ser uma ferramenta ativa aqui pelas nossas telespectadoras. Você está gostando? Esse material fica guardadinho, tá? Lá no NT Play. Dá uma cheiradinha lá, como a gente fala, dá uma bisbolhotada lá que você vai ver essa construção, mas não acabou não, tá bom? Agora é o seguinte, respira fundo. Cris, olha, eu quero melhorar um pouquinho mais, que eu tô sem ânimo. Às vezes falta um sol na sua vida, falta uma D3, falta pegar um ar puro. Olha, essa visão integralista que a gente fala aí, o pastor mesmo viu, né? Somos uma coisa só. E Deus quer que você esteja bem fisicamente, psicologicamente e a Novo Tempo também. Por isso que a gente trabalha esse contexto aqui. Dá uma espiadinha na sua revista, nesse guia aqui. Olha, e não é qualquer guia não, né? Foi reunido aí alguns profissionais para construir, para ter justamente a linha da saúde física, estudando as questões mais importantes da saúde mental, né? Olha, eu tenho muita vontade de comer, eu tenho um problema com ansiedade, olha, eu ando meio assim para baixo, não sei se é depressão. E outra, minha vida espiritual está um caco. Olha, fique leve. Um guia que vai te ajudar em todas essas questões. Tem vários contextos, dicas especiais que vão mudar a sua vida. Isso já foi pago. Olha o cheirinho, ó. Cheirinho do Anjos da Esperança, um projeto que já pagou essa revista. Vamos ligar agora? 0 Operadora 12 21 27 3121. Cris, fala esse número devagar, menino. Olha, até uma porta abriu aqui, o pessoal já foi entregar a sua revista. 0 Operadora 12 21 27 3121. Liga, perguntar o seu nome completo, endereço com CEP, CPF. A gente guarda tudo aqui com a Lei de Proteção de Dados e vai pelo correio. Paga o correio? Nada! Vai de graça. Até o carteiro não vai entender, você vai dar um abraço nele, pedir para ele ver a Novo Tempo. Você pode ligar agora ou mandar um zap. O WhatsApp também, o DDD é o 12 98244 4449. Repete, Cris, estou aqui para repetir. Pega a caneta, tira a foto aqui, ó, para o netinho te ajudar. É o 12 98244 4449. Aí você vai mandar, quero a Fique Leve. Vai receber um link, você mesmo faz o cadastro. Não esquece no seu cadastro de falar que você acompanhou aqui na TV Novo Tempo e no programa Entre Família, para a gente saber que você realmente pediu e vai totalmente, ó, de graça com o cheirinho do Anjo da Esperança. Pede, vou jogar essa aqui, tá? Ó. Pegou aí? Não pegou? Não deu, né? Vai pelo correio, tá brincando com você. Vai dar tudo certo. Vamos lá? Vamos voltar para a nossa sala da verdade aqui. Eu tô aqui, meu sonho é fazer um chroma key com esse cenário aqui, ó. Aqui aparecer, porque tá tudo verdinho, ó. O legal, só tem essa fita. Mas podia fazer chroma key para poder arrumar. Tu quer que apareça aqui atrás no chroma key? Não sei, Campo missionário. Um campo missionário. Olha só, pastor William. Eu tô querendo saber se tem interação do pessoal de casa, se a gente já pode conferir algumas fotos do que você anda aprontando por aí quando se trata de missão. Tem foto, Tati? Acho que essas são do pastor William ainda, né? Ah, legal. Mais batismo. Que legal, pastor. Não, e outra, até tem uma pergunta embutida. Aí, porque assim, ó, o povo de casa deve estar pensando, Cris, eu não sou pastor, eu não sou evangelista e tal. E aí o que acontece? Eu tô aqui meio constrangido, porque eu não sei nem falar, porque nesse país tem outras línguas e tal. Aí o pastor falou para mim, Cris, eu tenho uma foto muito especial que vai quebrar um pouquinho dessa ideia estereotipada. Vamos até ver de novo, disso. pede para Vamos colocar na tela, posso explicar um pouquinho e já respondendo essa pergunta. Pastor, precisa ser só pastor? Eu sei pelo menos cortar cabelo. Será que eu consigo ser missionário? É verdade que a área de saúde, né, é uma das mais necessárias? Sim, é verdade. Realmente, médicos, enfermeiros, dentistas, né, meio que não tem descanso no campo missionário. Mas não é verdade que apenas profissionais de saúde e pastores podem ser missionários, né? Essa moça aí, a Keila, ela se batizou no Níger, como vocês puderam ver naquela foto, e ela é cabeleireira, isso, foi. Cabeleireira Leila. Leila. E ela falava comigo, William, eu não sei, eu não falo francês, o idioma lá é o francês, né? Eu não falo francês, e aí, será que eu vou mesmo? E eu falei, Keila, com toda certeza, você vai ser útil. Aqui tem gente precisando, né? Onde tem gente, a gente pode ser útil, né? Claro que se você puder aprender um idioma, muito bom, né?
Aprenda, vai se preparando aí para um dia você poder ser mais útil, né? Mas ela, sem falar o idioma, foi lá, fazia trança nos cabelos, cortava cabelo, dava dicas de cuidado de pele e foi, assim, um sucesso. Olha, quando eu leio na palavra de Deus que ele encheu do Espírito as pessoas que estavam cortando a madeira para fazer o templo, eu entendo que dons vão muito além de pregar, de cantar, de dar estudo. Cortar madeira, cortar cabelo, também pode significar que você está cheio do Espírito, se aquilo é usado pelo Senhor. E as pessoas sentem saudade dela até hoje. Às vezes, quando recebe uma mensagem, cadê a Keila? Como é que tá a Keila? Ela fala, ela comenta comigo que, às vezes, ela tá no salão dela e recebe chamada de vídeo. Ela fala, o cara não entende, ele fala, ela não entende, mas ficou uma marca, né? Então, assim, a marca do cristão é o sorriso, é a alegria, é o amor, né? Isso aí vai muito além de idioma. Muito Incrível. Além. Agora, Aninha, vamos falar o seguinte, agora isso abre uma porta, pastor. Estou na minha comunidade. Uma sabe fazer tricô, outra sabe fazer bolo, outra melhor na comunicação, de repente outra tem uma formação como enfermeira. Como que eu posso, eu tenho vontade, mas eu não sei por onde começar, como me organizar. Como que a gente faz isso? Tem alguns passos importantes. Primeiro de tudo, como eu disse lá no início, é se colocar nas mãos de Deus. Porque Deus dirige você e Deus dirige as pessoas ao seu encontro. Ele prepara, ele trabalha no coração, né? Quando a gente vai falar com outras pessoas, vai lidar com outras pessoas, tem sempre aquele receio, como serei recebido, né? E Deus atua nesse processo, né? Então, o primeiro passo é se colocar nas mãos de Deus. Depois disso, você precisa descobrir qual é o seu dom, né? O Espírito Santo, ele distribui os dons, como a Bíblia fala, né? Da maneira que ele quer. Mas é fato que ele distribui. Então, não tenho nenhum dom. Não descobri quais são os meus dons. Aí eu posso até, ok, tudo bem, mas não ter dom, isso não existe. Se você ainda ele não foi despertado em você ainda, ore para que Deus desperte o seu dom. Faça um teste, né? Tem alguns testes de dons espirituais, inclusive na internet, para você tentar identificar suas afinidades, né? E orar para que Deus desperte isso. Antes de você continuar para o próximo passo, explica para quem está em casa, que às vezes não está tão familiarizado com essa linguagem, o que é um dom. Exatamente. Um dom é uma capacidade fornecida por Deus para que você possa fazer algo em favor de alguém, né? Então, os dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios, eles todos são para a edificação da igreja, para que o povo de Deus, as pessoas possam ter mais acesso ao Evangelho, né? Então, o dom de profecia, o dom de falar em uma outra língua, né? Em um outro idioma, aprender um novo idioma, o dom de interpretar esse idioma. Todos os dons descritos, e até os que não estão descritos, que é uma lista bem grande, né? Todos esses dons são usados para que a causa de Deus, essa missão de Deus que a gente está falando, né? Para que isso possa seguir em frente, né? Então, e os talentos também, como, por exemplo, a Keila, não é? Que cortava cabelo. Claro, muito bem colocado. E depois, descobri meu dom, me entreguei a Deus, eu faço o que eu espero? Vou pegar o dom, colocar ele numa caixinha, que dom legal, né? Que coisa linda que eu tenho, né? A Bíblia fala que não tem como esconder uma cidade edificada no monte, né? Então, não dá, se você tem um dom, não dá para viver mais da mesma maneira. Você precisa colocá-lo em prática, né? Precisa colocá-lo em prática. E como você vai fazer isso? Você vai olhar para a sua comunidade, para a sua família e identificar as necessidades. Quais são as necessidades dessa comunidade? Tem um livro chamado Quando Ajudar Machuca. É muito bom. É muito bom. E ele fala que muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas da maneira que a gente acha que ela precisa, né? Mas a gente deve ajudar as pessoas, a comunidade deve ser útil para as pessoas, para a comunidade, da maneira como estas pessoas e esta comunidade precisa, né? Então, qual é a necessidade? A necessidade é uma horta comunitária naquele bairro. Ok, essa é a necessidade. Como que eu posso atender essa necessidade junto à comunidade, né? Porque eu também não sou, a gente não pode ter aquela síndrome do missionário Superman, né? O super missionário que vai salvar todo mundo, não é assim, né? Deus te colocou ali para atuar com as pessoas. Então, você agora atuando com as pessoas, como você pode atender aquela necessidade? Acho que sozinho eu não consigo, então preciso de mais alguém. Alguém que gosta de terra, que gosta de mexer. Então, a Ana nasceu para fazer isso. É aquilo que o Adriel falou, né? Sobre a faísquinha que vai contagiando outras pessoas. Sim. Tati, eu não queria sair desse programa hoje sem conferir nada do que você mandou em casa. Você, nosso telespectador, a Tati está aqui, ó, vai acabar o tempo. Eu disse, não,
Sem ver o que você mandou? Não, Nina, não. O que tem de foto por aí pra gente poder ver? Olha, o Jean, gente. O Jean é nosso produtor aqui. Participei de um projeto em um país vizinho do Níger, o Chad. Legal. O que ele tá dizendo ali? Que eu não tô conseguindo ler minha gente, meus aquele país óculos. e as pessoas de lá. Quero um dia poder voltar e ficar de vez. O programa está ótimo. O Jean, que trabalha na nossa produção aqui, ele também, né, tem esse espírito Vizinho, junto com o pai, né, que é o Batistote, que faz esse trabalho. Eu conheci um pouco do Chad através do Coração Missionário, que o pastor no mínimo falou comigo umas 50 vezes sobre esse programa. Hoje, né? 50 vezes hoje. O que mais que a gente tem aí? Vamos ver mais interações, mais fotos de vocês aí. E relatos. Boa tarde, a Socorro Vasconcelos está falando. Participei na missão da ADRA no interior do Amazonas. Uma bênção servir. Um abraço para vocês. O Amazonas parece outro país, especialmente o interior dele, né? A gente está falando ali de regiões onde não tem nem estrada, é tudo pelo rio, enfim, tudo como outro país, tal. realmente. Como outro país. Aí você entende um pouquinho de tão grande é o nosso país e a necessidade aqui pertinho também. Mais uma participação na tela? Bora lá? A gente está fazendo assim rapidinho, não por desrespeito a você, é por respeito a todas que estão mandando. Exatamente. A Josemara, olha, mandou uma foto pra gente. Projeto social realizado em Jacareí, aqui na cidade onde é sede administrativa aqui da Rede Novo Tempo. Uma experiência incrível. Josemara, muito legal, hein? Um abraço para todo o povo aqui de Jacareí. Um abraço pessoal lá do Jardim Emília. E tem mais aí. Vamos lá, Aninha. Quem mais que está vindo? A Soane também mandou uma foto pra gente. A Soane realmente vive essa vida de missão mesmo. Meu coração bate forte pela missão. Olha aí ela falando. Principalmente no Amazonas. É lá que sou refeita pelas mãos de Deus para abençoar aos meus irmãos ribeirinhos. Maranata. Legal. E olha só que interessante ela falando sobre se refazer enquanto ajuda outras pessoas, né? Aquilo não tem como fazer missão sem receber essa bênção também. Tem mais uma interação? Vamos colocar. Dá tempo. E aí, Cris? Quem será que vem agora? Fila, hein? A Lia, a nossa Lia querida, que é um presente que chegou aqui no Entre Família, né? Que moça especial. Fiz um ano de missão no Equador em 2019. Foi uma ótima experiência. A gente dava aulas gratuitas de línguas, artes, culinária saudável, exercício físico, tudo para melhorar o bem-estar da comunidade. Alguns pediram estudo bíblico por causa disso e se batizaram. Que bênção. Olha só, entender um pouquinho da necessidade e levar um sanduíche, né? Tá precisando aqui? É fome? Vai aqui. Um temperinho, tá precisando de educação, tal. E aí entra o evangelho, dizendo assim, ó, eu sou parte disso, quero te dar algo maior do que todas essas questões. Aí você entende um pouquinho de como Jesus fazia as coisas, Aninha. Incrível. Tati, dá tempo de mostrar mais uma? Eu acho que tem mais uma por aí. Então, bora. Pode colocar na tela. Quem é a última pessoa que vai aparecer aqui na tarde do Entre Família de hoje? A Maureen. A Maureen está contando assim, fiz uma missão no interior do estado do Amazonas para auxiliar comunidades ribeirinhas. Fizemos feiras de saúde, ajudamos na construção de uma escola, além de programas evangelísticos na região. E ela colocou em caixa alta, inesquecível. Eu amei tudo o que vivi lá. Foram dias transformadores. Para quem estava lá e para a Maureen que foi e que voltou também, né? A missão está transformando a gente. Posso falar uma coisa no meu coração? Uma experiência que Deus está colocando no meu coração. Deus está acordando essa igreja e está colocando o espírito missionário. A começar pelos adolescentes. Deus está plantando em crianças isso. Deus está feito. Eu sei que o mundo parece estar desmoronando em princípios e tal, mas eu estou dizendo para você que está acompanhando aqui. Abra o teu coração para a questão da missão, porque Ele está fazendo um chamado que não é de homem, não é só de Rede Novo Tempo, de TV ou de uma igreja. Deus está chamando o povo e eu tenho sentido esse chamado em vários lugares onde eu vou. Coisas incríveis estão sendo feitas, porque a gente vai ter que pregar esse evangelho a todo mundo. Sem dúvida. Amém. Muito obrigada, pastor, por ter vindo compartilhar aqui suas histórias, né? E seu conhecimento também. A gente aprendeu com certeza bastante sobre o que significa realmente estar em missão, com a sinceridade do pastor William, né? Espero que volte mais vezes. Opa, estou à disposição. Foi um prazer. O pastor vai ter que fazer um quadro no Instagram dele, né? William Sincero. E aí abrir caixinhas e mandar bomba. A missão sem filtro. A missão sem filtro. Excelente. Vai dar bom, vai dar bom. E amanhã, Cristiano, falando em sem filtro, tu se arrisca a tirar foto sem filtro? Sem filtro? Porque aparece todas as ruguinhas assim, ó. Não, a questão é quando eu coloco. Eu não coloco filtro, não. Não? Não. Olha, não me arrisco mais a tirar foto sem filtro, que nem cheguei nos 28 anos. A gente dá aquela Eu vou dizer uma coisa, para a mulher é mais cruel. Mas é que eu vou te contar um negócio. Que é muita coisa que vocês fazem. Para entrar numa televisão, é muita coisa. Dizem que quanto mais cuidado com a pele você tem, menos maquiagem você tem que usar. É? Aprendi, inclusive, isso com as coreanas. Pô, faz o quê? 1 ano e meio que eu descobri que eu tinha que usar protetor solar. 2 anos. Uma pessoa branca
Protetor Amém, solar. foi de palmito do ser humano, descobriu que tem que usar protetor agora. O maior preconceito eu acho que 1 ano e meio que eu uso o hidratante porque estava ferida e tal. Rapaz, o homem chega lá no médico. Deu certo, tô usando. Esse programa amanhã é pro Cris. Eu achei que a gente ia apresentar pra você, mas não, a gente, eu e você, e vamos ensinar o Cris como cuidar da pele. Eu tô cuidando. Cris, desse jeito. Pra mim, usar um protetor solar... Deixa eu te contar um negócio. Tu é branco. Já te contaram isso? Já. O sol, Cris, na pele branca... Não, meu Deus do céu. Eu vou ter que esperar o especialista de amanhã dar um jeito nisso. É por isso que eu vivo intocado aqui, tem que fazer D3. Eu fujo do sol. Mas aí, como é que eu pego? Então, vamos lá, amanhã o programa vai ser pra mim, gente. Vai ter um nome bonito, né? Tem. Como é que é? K-Beauty. É espanhol, quem vive? Não. Quem vive? Onde vive? O K, na verdade, é um K. Ah, é um K? É, que a gente vai falar das coisas coreanas, cuidados com a pele que a gente aprende com as coreanas, Cristiano. Tem uma matéria super especial que você vai conferir amanhã, pra você entender como é que elas fazem 40 anos com aquela cara de adolescente. Não, é por isso que eu sou jovem, só faltava olhar. Assim, ó, parece que são adolescentes. Só faltava olhar, eu sou jovem ainda. Era melhor subir o rolo, né? Pra gente parar de ver essa... Cris, meu Deus do céu. Olha só, a gente se vê amanhã, então. Vamos falar de cuidados diários com a pele. Vamos ensinar o Cris como amanhã passar eu vou dar dicas, solar. tá? Dicas. Sabão grosso, pra que serve? Dá só uma lavada aqui, ó. Pronto, tá pronto. Sabão grossê, que é francês. Sabão grossê que faz espumê. Amanhã, dicas...